Bem, vendo o vídeo que tem o título Não nos agrada a ideia de uma base militar do ZEUA no Brasil, que está publicado lá no canal Hoje no Mundo Militar, nós vemos que ali ele cita a relação, que não pode ser uma relação de, de submissão, por exemplo. E analisando a situação de hoje, veja bem, não existe no mundo mais assim um amparo a um poder que queira colocar alguém submisso a outro. A relação de submissão ela já não é mais uma relação, digamos, saudável para ninguém. Veja bem, quando você está submisso, você só vai fazer o que o teu chefe mandar. E numa relação mais ampla, nós teríamos, digamos, as pessoas acabam adquirindo autonomia, ideias próprias e, portanto, condições de defesa muito maiores e inclusive de auxílio a ajudar a defender a outrem. Então eu não vejo muito assim muito problema no fato de que haja um contato entre as nossas forças armadas, as brasileiras, com as forças armadas, por exemplo, americanas, e até a formação de uma base militar aqui no Brasil dos Estados Unidos da América. Até porque eu não vejo os Estados Unidos querendo ninguém submisso a eles. Não vejo isso. Eu vejo os Estados Unidos querendo parceiros em igualdade de condições, parceiros que realmente sejam valorosos, parceiros que realmente possam ir e voltar sem tutela. E isso eu vejo com bastante tranquilidade. Claro que Rússia e China não impõem muito esse tipo de visão. A visão que eles impõem é a visão de tutelamento. Ou seja, o país que estiver aliado a eles terá que seguir todas as regras, todos os ditames que eles determinarem. Não haveria meios de que você pudesse tomar atitudes próprias, ter atitudes distintas do poder. Não, não vejo assim. E eu vejo que por exemplo, nossos laços estão bastante apertados com Israel e com Japão e com Estados Unidos, especialmente Estados Unidos e Israel. E quer dizer, eu vejo com muita tranquilidade isso. Eu vejo que a gente pode perfeitamente deixar que essas forças elas vão digamos, se unindo naturalmente. Nós não precisamos nos preocupar com isso. A nossa preocupação maior está no desmantelamento disso tudo que hoje tenta dominar o Brasil de forma descarada. Por exemplo, o caso do ministro Marco Aurélio de Mello, que tenta soltar 170 mil presos e, com isso, colocar fogo no Brasil. Quer dizer, é claro, Marco Aurélio Mello não estava sozinho, naturalmente. Aquilo foi um acordo que ele fez, provavelmente mancomunado com outras cabeças de igual quilate, ou seja, cabeças pensantes como a dele, né? Com o poder dele, com o poder da toga, da caneta, aquele poder que ele teve, a ponto de, com uma canetada, quase colocar na rua 170 mil presos. Então, isso sim é um problema nosso. Veja bem, por exemplo, o fato de que o Bolsonaro tenha dito e disse que iria ter um acordo com o exército americano e, através disso, fazer uma base aqui, caso os russos continuem armando a Venezuela. Bom, isso é mais do que evidente, isso vem acontecendo já faz tempo. Os russos, de fato, estão fazendo um acordo ali com a Venezuela a olhos vistos. É claro que eles não mantêm uma coisa tão descarada. Por exemplo, eles mandaram os caças russos para a Venezuela e
Aí, em retaliação, os Estados Unidos mandaram a Quinta Armada aqui para o Brasil. Quando isso aconteceu, o que, que os russos fizeram? Imediatamente tiraram os seus caças da Venezuela e saíram fora. Agora, é claro, tiraram os caças da Venezuela em que situação? Aquilo que veio dentro dos caças para a Venezuela voltou dentro dos caças para a Rússia? Não, naturalmente que o que veio dentro ficou ali na Venezuela. O que ficou na Venezuela não se sabe. O que um caça daquele transporta, eu não sei. Muitos especialistas saberiam, mas eu não sei. Agora, uma coisa é certa, não vieram caças simplesmente a passeio para a Venezuela, de jeito nenhum. Eles vieram com um objetivo muito claro, muito evidente. A volta deles também é um recado muito claro. Quem entende isso? Quem entende isso é aqueles que entendem de estratégia militar. Então eu não me preocupo com o fato até do Bolsonaro falar uma coisa e de repente vir um outro ministro e desdizê-lo, como estão dizendo que um desdisse o outro. Para mim não houve ninguém desdizendo o que o Bolsonaro falou. Não, não houve. O que houve ali foi o seguinte: o Bolsonaro, assim como eu, assim como você, muitas vezes a gente está falando de um assunto e a gente toma uma liberdade de comentar aquele assunto sob com algumas palavras, e essas palavras às vezes não contemplam exatamente o que nós queremos dizer. O que nós queremos dizer às vezes fica meio obscuro. Então, o que talvez tenha sido é isso. Então, não é uma questão de que um ministro foi lá e disse que não sabia de nada e que, portanto, ele está desdizendo o que o Bolsonaro falou. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que não importa o que essa raça esteja falando, porque o objetivo deles é implodir o governo. Não sou bolsonarista, não votei nem nele, nem na oposição, não votei em ninguém, porque eu sou intervencionista. O que está acontecendo no Brasil a título de intervenção tem me agradado. É claro que nem tudo me agrada, mas digamos que dos 100%, 70% me agrada. Então, aquilo que me agrada me deixa tranquilo, sabendo que, se eu precisar, se nosso país necessitar efetivamente das Forças Armadas, eu tenho certeza que temos um grande exército, uma grande marinha, uma grande aeronáutica à disposição do nosso país, do nosso povo. Então, eu não me preocupo com relação a isso de jeito nenhum. Não me preocupo até porque eu creio que qualquer tentativa de ação de Rússia, China, Venezuela contra o Brasil vai encontrar uma grande barreira por conta dos nossos aliados, que também não são fracos: Estados Unidos, Japão, Colômbia, Israel, enfim, nós não estamos enfraquecidos. E outra coisa, engana-se quem acha que nosso exército está, digamos, sucateado. O que está acontecendo é o seguinte: nosso exército não tem o dinheiro necessário para os investimentos que eles querem. Agora, eles sabem muito bem gerir e administrar o dinheiro que eles têm para que eles consigam manter a sua disposição para o caso de ter que haver um enfrentamento para a defesa nacional. Então, eu não creio que o nosso país esteja sucateado. Está faltando alguma coisa, mas que eu tenho certeza que no momento certo, se for necessário, nós teremos o apoio tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Voltando ao fio da meada, eu acho que a base militar americana em solo brasileiro pode ser, sim, algo inteligente, algo bom. Agora, veja bem, eu não sou um militar e, portanto, eu não tenho
uma inteligência afiada a ponto de poder avaliar uma estratégia nesse sentido. Por que motivo, se essa estratégia seria interessante que fique às claras, se isso tem que ser feito de uma forma ou de outra, eu não sei. Agora, eu pelo pouco que eu tenho visto do exército americano, das forças israelenses, das nossas forças armadas, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que a gente sabe, porque afinal de contas as forças armadas, o grande segredo do nosso exército, por exemplo, toma-se por base que o nosso exército tem o apelido de o Grande Mudo. Consequentemente, sendo o Grande Mudo, é claro que ele não vai ficar abrindo a boca de tudo que ele vai fazer. Ele simplesmente fará. Ele simplesmente vai executar o que tem que ser executado. Tá? Então, e como sendo um grande mútuo, é claro que nem tudo o que eles pensam, eles divulgam. E não podem divulgar, porque se eles divulgam, veja bem, nós somos, especialmente os jornalistas, né, as pessoas ligadas a essa área, é uma classe que tem, assim, digamos, tem a língua nos cotovelos, ou seja, fala mais que os cotovelos, né? E fala pelos cotovelos. Então, veja bem, isso não é muito bom para uma estratégia que possa vir a ser vencedora. Tanto que você veja, o que venceu foi a estratégia militar, que ninguém sabia para que lado estava seguindo, e eles seguiram exatamente aquilo que era improvável. Ou seja, apoiaram, apostaram na vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro elegeu, estamos sendo geridos por um pequeno comitê de uma junta militar, e isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, podemos ficar tranquilos. Nós temos aí uma grande força armada, com grandes homens, com homens muito sábios. Respeito muitos homens que estão no alto comando das nossas forças armadas, e sei que nós estamos em boas mãos. É difícil chegar a essa conclusão, posso te garantir. Briguei muito para chegar aí, mas hoje que eu estou vendo outras coisas, de outras formas, eu posso te garantir, nós estamos em boas mãos. Um grande abraço, que Deus abençoe, sejam sempre muito bem-vindos. Bye!